Este vídeo contém spoilers. Skywalker, eu sou seu pai. Já que hoje é o tão lembrado Dia dos Pais, e se não for foi porque eu postei no dia errado esse vídeo, por que eu não fazer um vídeo especial de Dia dos Pais, assim como todos os outros canais do YouTube? Porém, já que isso aqui é um vídeo especial Dia dos Pais, eu vou ter que chamar meu pai. Pai. E aí? Minha chamada. E aí? Ei. Beleza. Então, vamos começar falando do Batman. Que não está aparecendo aqui, porém esse aqui é o Batman. E é claro, o Batman ele é um pai. O quê? O Batman, ele é um bate-pai. O que ele faz? Ele bate no Robin. Não, brincadeira. Robin, que na verdade, como é que é o nome do Robin? É o Dick Grayson, que os pais dele foram assassinados num circo. Então, no caso, o Bruce Wayne adotou ele, né? Ele adotou, daí o Bruce Wayne, ele transformou ele no vigilante do crime e quis que o Robin morresse. Por isso que ele botou uma roupa que não era uma armadura e tá com uma roupa toda colorida pra ele sair por aí pulando. Como assim? Explica melhor isso aí, não entendi. Não, porque o Batman, ele tem uma armadura à prova de balas e tudo mais, ele é um adulto. Agora o Dick, que ele só sabe fazer malabarismo e pular, ele botou aquele traje lá todo estranho. Todo colorido, né? Todo colorido. Tá escrito assim, atira em mim, né? É Robin, porque Robin, na tradução, ficaria atire em mim. Robin. Não, mas eu acho que eles têm uma relação bacana. O Batman protege ele, ensina ele. E Atualmente, porque na versão original o traje do Robin nem calça tinha. Pra mostrar que ele era um garoto. Era uma bermuda pra dizer que ele era um menino de calças curtas. Não era uma bermuda, era uma cueca. Todos eles usam a cueca por cima da calça. Isso é... Não, eu acho que o Batman protege o Robin. E claro. O que acontece é que o Robin começa a crescer e que também daí quer ele participar. vira o Asa Noturna. Não tô falando antes dele virar Asa Noturna. Ele começa a crescer e ele começa a querer participar das missões. Claro, tanto que o Batman ele chega a treinar o Robin antes dele virar o Robin. Sobre a questão do uniforme, realmente eu acho que também a gente pode defender o Batman dizendo que é um porém. As habilidades do Robin, elas são mais acrobáticas. E se elas são mais acrobáticas, se ele usasse uma armadura pesada, ele não conseguiria fazer. Entendeu? Mas não significa que o Batman quisesse que o Robin fosse um alvo, uma isca, talvez. E quem que você acha que é o pai do Batman? Ele é o cara lá, que eu me esqueci o nome dele, que ele foi assassinado no teatro. E tanto... Tá balançando o negócio. Os pais do Batman, eles foram assassinados... Não, mas quem foi assassinado foram os pais do Bruce Wayne, não é? Porque é o Batman. Eu sempre confundo Bruce Wayne com Bruce Banner, às vezes. É. Faz parte. Quem foi o Bruce Wayne. Mas quem é o pai do Batman? O pai do Batman... Quem fez o Batman virar Batman? O Deadpool. Deadpool não. Eu tenho uma teoria sobre isso aí, sabia? Você lembra uma vez que a gente... Que é o Coringa, né? Exatamente. A gente fez seu aniversário e a gente fez um cosplay de Batman. Porém o Coringa, ele é o cara lá que ele virou o Coringa por culpa do Batman, porque ele acabou caindo naquele troço químico. Ou seja... Nossa linha do tempo original, né? Não, mas assim, é o Coringa que mata os pais do Batman. Então, no caso, os pais do Bruce Wayne. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele cria o Batman dentro do Bruce Wayne. Concorda? Mais tarde, o Batman, num conflito com o Coringa, ainda antes de ser Coringa, faz com que o Coringa caia num negócio lá de ácido, eu acho, e deforme ele. Então eles se criam mutuamente. De certa forma, o Coringa é o pai do Batman. Eu sou seu pai. Muito bom, muito bom. O que mais que a gente vai falar? Acho que por aí, né? Batman, Robin. Além do mais, o Batman... Você gostou do seu Batman?
Aham. Eu vou Além ler. do pai, o Batman ele já teve vários filhos. Porém, tanto que ele é o pai da Batfamília. Porém, eu acho que o pai da Batfamília mesmo é o Alfred. Porque é ele que faz tudo. É. É ele que, tipo assim, alguém morreu. É ele que faz isso. É ele que faz aquilo. É ele que faz isso e aquilo. Será que se eles saírem todos pra passear nas férias, eles vão bater o carro? Ótima ideia, melhor do Piada mundo. besta, né? Essa foi besta. Agora bora pro próximo pai da lista. Qual que é o próximo pai da lista? É o pai do Steven Universo. Ah, esse pai eu gosto. Esse pai é legal. Aquele que toca violão, né? Barrigudinho, né? Uhum. Tem a ver, né? Tanto que ele chega nem tem tanto que o bronzeado dele chega o pior bronzeado de todos. Porque Ele usa a camisa o tempo todo. Não, vai ser os pais do Homem-Aranha. Pois sim, cara. Porque o Homem-Aranha não é pai. O Homem-Aranha não é pai ainda? Não tem nenhuma linha do tempo que ele já é pai? Tem a da Mulher-Aranha. Ele é pai da Mulher-Aranha. Exato, a linha do tempo que o Homem-Aranha é pai. Mas é muita linha do tempo, né? Acho que pra gente saber todas, a gente teria que viver o dia inteiro só lendo as histórias, né? Pra DC Comics ao menos é um pouquinho mais fácil, porque é só você ler Crise nas Infinitas Terras. Eu não me lembro se eu te dei essa revista, foi eu que te dei ela. Foi? Foi, mas eu não li ainda, você me emprestou. Eu não me lembro de ler. Bom, vamos falar do Homem-Aranha então? Não, a gente vai falar dos pais do Homem-Aranha aqui. Segundo o último filme que lançaram, que não é Homem-Aranha de Volta ao Lar, não. Porque o Homem-Aranha de Volta ao Lar é bom, o último filme é mais ou menos. Que lá fala que os pais do Homem-Aranha morreram num avião. Que era de avião. Porém não. Foi da... Foi da Sony. Foi da Sony. Foi o segundo tentativa de fazer filme, né? O primeiro foi um Tobey Maguire. Tá. Mas assim... Não, mas os pais do Homem-Aranha, na verdade, eles eram agentes da SHIELD. Sim, agentes da SHIELD. Que salvaram o Wolverine. Ou seja, logo, os pais do Homem-Aranha, eles eram quase tanto heróis quanto o Homem-Aranha. Porém, o Homem-Aranha não sabia disso. Só que eu sabendo bem mais tarde. Mas aí... Então, essa relação aí do Homem-Aranha é um pouco mais complicada, porque ficou órfão muito cedo, né? Mas ele não ficou literalmente órfão, porque ele teve o tio Ben e a tia May, que cuidavam dele como se fosse um pai e a mãe. Então, o que gera nisso aí? Ele tem duas figuras diferentes, não estou falando de pai, né? Sem falar da tia May, nós temos duas figuras diferentes de pai. Como se tivesse tido dois pais. Isso é legal para as crianças que às vezes os pais se separam ou por algum motivo perdeu o pai. A outra pessoa pode exercer o mesmo papel do pai, trazer valores. Então o tio Ben, ele é o que traz o principal valor do Homem-Aranha. O Homem-Aranha só é o Homem-Aranha que ele é por causa do tio Ben. É verdade, depois que o tio Ben morre. Ele traz, de certa forma, aquele instinto dos pais dele de heroísmo, traz dentro dele. Mas as mensagens do tio Ben, a imagem do tio Ben, a figura o mais do tio importante Ben, para ele. é o mais forte tanto que é só por isso que ele é Homem-Aranha. Se não fosse ele, ele jamais seria Homem-Aranha. E assim, eu sou fissurado no tio Ben, eu gosto demais do tio Ben. Porque o tio Embora Ben... ele tenha morrido. Embora ele tenha morrido, precocemente, já na primeira história, né? Sempre ele morre na primeira história. A gente não tem tempo de... Podia fazer uma história paralela, né? Tio Ben, tia May... Não poderia, assim, poderia fazer uma história que o Peter Parker morresse e que o tio Ben virasse Homem-Aranha. Também seria interessante. Mas de qualquer forma não tá. Mas assim, eu adoro o tio Ben. Eu acho que o tio Ben, de todos os personagens, de todas as histórias das HQs que eu conheço, pelo menos, é o personagem que tem a frase mais forte. Mais poderosa. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Por isso eu sou fissurado, tio Ben. Ó, tio Ben, onde quer que você esteja, tio Ben, estamos orando por você. Esteja bem. Piada besta. Quem que é o próximo pai da lista, velho? Isso aí não é especial Dia dos Pais, isso é um especial de piadas bestas. Eu sou fã de piada boba. Agora vamos falar sobre um pai que ele foi um pouquinho mal, né? Um pouquinho mal? Quem? O Thanos. Ele não foi tão mal assim, não, né? Eu ainda tô no Homem-Aranha. Ele só matou a... Bem lembrado. Já tá se sentindo bem? Tô. Eu também estou me sentindo bem. Tá. Bem legal fazer um vídeo com você. Concordo. Daí, Thanos ele matou a Gamora, como foi visto. Bem feito pra ela.
Pare de falar bem. Tá bom. E vamos falar Acho que a bem. gente tinha que ter explorado mais o tio Ben. Não, isso aí não seria do bem. Não seria do Então tá bem, né? Tá. Acabamos. Pronto, vamos pro outro personagem que é o Thanos, né? É. Hum. Que ele matou a Gamora só pra conseguir uma gema do infinito. Cara mal, hein? Mal pra caramba. Porém, ele até que não quis matar a Gamora. Ou seja, ele fez mal pra ele quando ele foi matar a Gamora. Eu acho que foi um auto-sacrifício, de certa forma. Eu não defendo o que o Thanos tinha em mente, não. Mas assim... Eu acho, É interessante essa relação do Thanos aí com as filhas dele. Ela mostra de que é um cara mau, porque ele tem uma filha que ele gosta, que é a Gamorra, e uma filha que ele não tratou bem. Que porém, é a por Nebulosa. ser a filha dele de sangue, ele ainda deixou ela viva. Não, mas nenhuma delas é de sangue dele. A Nebulosa não é? Eu acho que não, acho que ela é adotada também. Não, eu acho que ela é. Cara, fala sério. Ele Meninas, deveria ter tido um tem filho não com a sei, morte. será que tem alguma menina aqui que assiste o seu canal? Talvez elas pudessem nos dizer. O Thanos, como é que o Thanos ia ter uma filha? Porque Ele ia não ter dá uma pra pegar filha o com a Thanos. morte. O Thanos é muito feio, cara. Ele ia ter uma filha com a morte. Pode ser. Uma filha com a morte. Eu sei Porém, quem é a ela ia Mortícia. ser morta. Será que a Mortícia é aquela menininha da família Adams? Acho que você não conhece, não. Não, a Mortícia é a mãe da família Adams. É outra história. Vamos voltar. Uau. Então, essa relação do Thanos não é legal. O Thanos não é um exemplo de pai. Com certeza ele não é um exemplo de pai. De forma Mas alguma. ele ficou Ele é um triste. exemplo do que o pai não deve ser, eu acho. Porém, você vê que o ele Caveira ainda- Vermelha tá lá protegendo a joia, né? Sim. E é engraçado que essa forma, por que ninguém nunca tinha conseguido pegar aquela joia? Porque qualquer pessoa que normalmente tivesse suficiente ambição para ir atrás das joias, ele não conseguiria passar no teste. E é aquele momento em que a Gamorra ela faz uma brincadeira com o Thanos. Uma brincadeira não, ela é irônica com ele. Porque ele teria que se desfazer de algo que ele amasse. E ela vira para ele e começa a rir. Você não ama nada. E ele começa a chorar. Porque na verdade, por pior que ele seja, ele ama ela. E quando ele joga ela, ele faz o sacrifício e consegue a joia. Apesar Tanto da que no missão final, dele. quando ele é quase morto, apareceu lá aquele flashback que ela pergunta pra ele: você conseguiu? E quanto custou? Custou todos os ingressos de quem tava assistindo. Mas foi bom. Bacana. Então o Thanos não é um exemplo bom de pai, não. Apesar de que o desafio da joia mostra que de alguma forma assim, ele amava mesmo a Gamorra. Era um amor verdadeiro. Porque se não fosse um amor verdadeiro, ele não conseguiria a joia. O sacrifício dele. Certo. Agora a gente vai falar sobre um pai muito importante que é o Naruto. O quê? São pais da cultura pop e é o Naruto. Sim, eu adoro Naruto. Tá. Adoro Naruto. A gente já tá assistindo Boruto agora, ué. Não, a gente não está assistindo Boruto. A gente vai assistir Boruto. Eu comecei a ver. Você tá muito atrasado no Naruto, eu comecei a ver na sua frente. Sério? Sério, eu não tô gostando muito não, eu prefiro Naruto. Todo mundo não gostou muito de Boruto. Tem muita gente acha que... Tá. Entendeu? Mas a gente vai falar do Naruto ou do pai do Naruto? Né? A gente vai falar sobre o Naruto como pai. Porque ele é Hokage e ele também é pai. Então logo... sei lá. Porém o Naruto ele teve 2 filhos. Ele teve a filha lá e o filho dele. É engraçado que a filha dele parece com a mãe e o filho dele parece com o pai. É uma forma de você puxar um pouco o que era outra série, né? Então, essa relação do Naruto como pai. O Naruto, ele foi órfão. Cresceu e eu acho um personagem bem bacana porque assim... Ele nunca teve nem pai, nem mãe, porém ele sempre... Mas ele tem as referências de pai pra ele. Ele tem o Jiraiya, que é de certa forma referência, ensinou pra ele um dos jutsus mais fortes dele. Ele tem o cara lá, que eu me esqueci. Não. É da Academia Ninja. Ele também tem o Kakashi. É o Kakashi que eu ia falar. É o Kakashi. Também é um pouco pai.
E também tem um episódio que ele conhece os pais dele. Qual é o episódio? O episódio do Naruto Shippuden. Ah, sim, tá certo. Ele conhece os pais dele, que ele descobre que é o quarto Hokage. Uhum. Tanto que tem uma piada muito boa que eu vi na internet recentemente, que é a Sakura perguntando pro pai do Naruto quem é ele, dele lá. Por que você me faz essa pergunta? Está escrito nas minhas costas, tem uma estátua enorme de mim na aldeia. O Naruto ele acaba de me chamar de pai e você ainda me pergunta? Ai, é bacana. O que eu acho legal, mas voltando assim, mas de qualquer forma o Naruto cresceu como órfão. E crescendo como órfão, ele sempre foi depreciado pelos seus consortes, seus parceiros de ninja, da arte ninja. Ele sempre foi preterido em relação aos outros, porque ele não tinha, os outros todos tinham famílias tradicionais, os outros tinham famílias poderosas que representavam ramos dentro da aldeia da Folha. Isso aí acaba de me lembrar do Sasuke, que ele tinha a família mais importante da aldeia da Folha. E o irmão dele. Eu prefiro não falar disso. A gente não pode dar spoiler, né? Pra quem não assistiu a série, ou pode? Ah, claro que pode. Tanto que botei um alerta lá no início do vídeo. Porque o irmão dele mata a família toda, mas não consegue matar, não tem coragem de matar o próprio irmão. Na verdade, ele não mata o irmão, porém ele dá um recado pra ele. Um recado um tanto quanto mal. Você nunca conseguirá me deter. Mas o que eu acho legal assim, é que depois a gente entende melhor a história, porque na verdade a família dele queria fazer um complô e dominar a aldeia da Folha. Você não chegou nessa parte ainda? Não. Não te dei spoiler. Foi mal. Mas vamos lá. Sim. E, então ele cresceu, essa questão de crescer órfão é difícil para as pessoas que crescem sem pai, sem mãe. Então assim, você sempre tem que se superar. Porque você chega perdendo. Você chega de trás. E a gente é uma mensagem bacana para as pessoas que às vezes que vêm de baixo, que tem às vezes menos condições, menos oportunidades. Se bem que o Sasuke ele tinha mais coisa, porém ele tinha menos coisa. Mas de qualquer forma ele tem teoricamente, até um certo ponto, a gente acha que o Sasuke tem uma origem mais nobre. Entendeu? Verdade. Então as portas se abrem mais pra ele. Ele é o preferidinho sempre. Ele tem. O Naruto, ele é o que ninguém quer perto, que ninguém quer fazer missão junto. Tanto que ele tem a pose de 9 caudas. Tipo assim, porque imagina você já ser odiado, e daí pra piorar você ter a pessoa, o ser que destruiu toda a sua aldeia, sei lá, na sua alma. Pesado, né? Então ele tem que carregar uma coisa meio pesada. Se bem que é uma pose de 9 caudas, apesar de ser a pior coisa pra ele, ainda também é a melhor. É a melhor, né? O pior dom é o melhor dom, de vez em quando. Não é assim, eu não vejo assim o pior dom e o menor dom, assim, é você transformar a sua dificuldade ou transformar a sua adversidade numa arma para que você cresça. Você transformar a sua dificuldade, isso eu vejo muito nas pessoas que têm deficiência. Você transformar a sua deficiência numa alavanca. Que nem o Dumbo. Como o Dumbo. Então, um personagem legal também, o Dumbo. Mas não é aqui, nós estamos falando de pais. Então assim, o Naruto cresceu órfão, sempre preterido, sempre com muita dificuldade, sempre sendo discriminado dentro da sua aldeia, dentro do seu clã e tal. E se transformou em Hokage, lógico que depois descobre que ele não era órfão realmente, que a família dele era uma família influente, o pai dele foi um dos Hokages. E como que esse cara que cresceu sem um pai consegue se transformar num bom pai? Entendeu? Quando você estiver assistindo Boruto, você vai entender isso que eu estou te falando. E a outra questão do pai, que às vezes assim, eu sei que é difícil, os filhos às vezes não entendem, a gente passa muito tempo fora. O Naruto como pai, depois, aí o Naruto, depois que ele vira Hokage, ele tem que exercer as suas funções de Hokage, então ele tem pouquíssimo tempo, tem os conflitos porque ele não tem tempo bastante para dar atenção para os filhos. E é o que a grande maioria dos pais passa, os pais e mães também, claro. E tem mães que exercem papel de pai, né, e eu também, que tem que trabalhar muito, que tem que viajar, que tem que ficar muito tempo ausente, e é difícil conciliar.
Mas o Naruto, como o Naruto ele, desde sempre ele supera as dificuldades, o Naruto conseguiu ser um bom pai, na minha opinião, pelo menos. Quem que é o próximo pai? E o meu pai, ele serve como um grande exemplo que o seu pai pode saber mais do que você de tudo. Até do que você pensar que você sabe mais do que ele. Cara, para com isso. Quem que é o próximo pai? O próximo pai dessa lista não estava no roteiro falso. Eu chamo de roteiro falso porque eu não escrevo um roteiro. Eu escrevo só sobre o que eu vou falar. Eu falo totalmente improvisado. Aqui é tudo no improviso. Eu não sabia que era tudo no improviso. Agora eu descobri. Por isso que tem um montão de piada besta. Tipo aqui. Mas a maior parte a gente vai cortar. Né? Claro. Tá, e aí? Próximo pai? O próximo pai, ele é o Beto dos Incríveis. Que ele é o Senhor Incrível no filme. E a gente escolheu falar dele só porque lançou Os Incríveis 2 recentemente. E também porque ele acabou voando pela nossa cabeça. É verdade. Legal dos Incríveis, assim, tanto tempo, a gente esperando os Incríveis, né? E a gente, aquela ansiedade de ver os Incríveis, os Incríveis 2. E eu achei bacana, porque eu assisti os Incríveis e você não era nascido ainda. Sério? Sério. Não, mas isso aí não é mais que Toy Story 4. Porque ele foi o primeiro filme da Pixar que lançou. Também assisti, eu nem imaginava que eu ia ter você. Porque você ainda era, acho que você tinha... Não, melhor não falar quantos anos eu tinha, não, deixa quieto. Vamos ver. Sim, o Beto. Primeiro, assim, o Beto... Vamos nos Incríveis 1 primeiro, sem falar da história dos Incríveis 2, porque a gente não pode dar spoiler, né? E também porque a gente não viu. A gente viu algumas coisas, né? Só spoiler. O Beto, ele é um cara que era o Senhor Incrível, era o maior herói de todos. Até que de repente ele se casou com uma mulher elástica e o pessoal não quis mais ver super-heróis. Por quê? Siga a lógica. Vamos supor que na sua cidade tem o Batman. Batman, ele anda com um Batmóvel. Daí ele atropela a sua casa, ele atira na sua casa e ainda por cima ele tá com um batirangue na sua casa. Bom, se fosse no universo DC, problema, né? Se fosse no universo DC, o governo ia ser obrigado a reconstruir a casa porque foi um acidente. E no universo Marvel, o Homem de Ferro e o Capitão América, eles iam brigar até um matar o outro. Porém, no Os Incríveis, os heróis, eles são proibidos de continuar atuando. Por quê? Porque no universo dos Incríveis é diferente do universo Marvel do DC. Nele também há supervilões. Os super-heróis, eles foram criados por outros porquês. E seus super-heróis, eles foram criados pelo governo. Os Incríveis, né? Tem uma teoria. Essa teoria eu não conheço. E por eles serem do governo, depois que eles atuam como soldados, eles vão atuar como super-heróis. Porém, por não haver super-vilões, quer dizer, até que há, porém os que existem, eles não têm superpoderes. Ou seja, como é que eles podem ser vilões se eles não são vilões? Não, eles são vilões, porém eles não são super. Volta naquela curva lá atrás que eu me perdi. Eu não tô entendendo mais nada. Vamos falar do Beto. O Beto era um cara que era o mais forte de todos os heróis. E que no momento, tentando salvar algumas vidas, acaba gerando transtornos para o governo. E o governo, mesmo na ficção, a ficção imita a vida, né? O governo está preocupado só consigo mesmo, não está preocupado com as pessoas, coisa nenhuma. Vai lá e resolve proibir os heróis. Porém, foi o governo que criou os heróis. As pessoas, elas também odiaram. Mas o governo também proibiu. Aí ele, o que ele tem que fazer? Ele tem que se transformar numa pessoa comum, pai de família comum, que vai pro escritório, trabalha. Tanto que ele fica com tanta raiva do chefe que ele quebra ele com tanta força que ele fica... Aquela cena não é legal. Aquela cena eu não gostei, mas tudo bem. De qualquer forma, o que acontece? Ele tá sob pressão, né? E assim, uma coisa que eu queria falar, antes da gente ser pai, antes de a gente ter família, a gente tem a nossa própria vida, como você tem, coisas que a gente gosta, hobbies e tal. E assim, para os seus amigos que devem estar assistindo, lembrarem que os seus pais tinham uma vida antes de vocês,
e que é muito comum os pais terem que abdicar de algumas coisas por vocês também. De fazer algumas coisas, de trabalhar algumas coisas por vocês. Mas isso não é pesado. Os pais gostam de fazer isso porque a melhor coisa da nossa vida são vocês, são os filhos. Né? Vocês vêm e substituem muita coisa. A gente deixa de fazer algumas coisas. Mas que isso sirva de lição, para que vocês entendam... Para que vocês... eu hoje não poderia ter um canal no YouTube, não tenho tempo para isso. E eu que tenho um canal no YouTube, eu não posso ter um tempo livre 100% porque eu tenho que gravar vídeo para eu postar um domingo sim, um domingo não. Mas isso é seu hobby, tá? Então assim, pais acabam eliminando alguns hobbies, algumas coisas, o que a gente não está dizendo isso para te cobrar. Mas assim, pensem, se os seus pais se abdicam de tantas coisas para poder fazer coisas por vocês, né? Nem que seja trabalhar para poder pagar as contas, pagar a escola e tudo mais, por que vocês não podem abdicar de algumas coisas para cumprir certas tarefas? Como fazer a lição de casa, como arrumar o quarto. Parabéns, teu quarto tá arrumado, né? Ó, não corta claro, essa parte. Claro, certo. Se você cortar essa parte, eu corto a tua mesada. Claro, certo. Ele está arrumado. Não só isso, eu acho que também é exemplo. Então o Beto, ele se abdicou de muita coisa para ser pai. E no Os Incríveis 2, apesar da gente ainda não ter ido assistir, mostra que ele abdicou de mais coisas ainda, porque agora a mãe... É verdade, porque ele parou de ser um super-herói para ele continuar. E aí ele vira o grande herói, que o grande herói é quem cuida dos filhos. Então o trabalho da mãe, eu sei que é dia dos pais, mas o trabalho da mãe não pode ser esquecido. Um pai só consegue ser pai porque existe uma mãe. Quando ele precisa fazer as duas coisas, normalmente o homem não dá conta. A mãe consegue, o homem dificilmente, é difícil conseguir. Mas nós estamos aqui para elogiar as mães, nós estamos para falar sobre os pais. Claro, a gente vai elogiar as mães no dia das Mas o Beto já era um pai que eu admirava. Pelo menos da parte que eu vi do filme até agora, eu admiro mais ele ainda. Porque como é a mãe que conseguiu um emprego bom, conseguiu voltar a ser heroína, ele abdica de si também para cuidar da casa. O que de Na verdade, o filme inteiro é ele tentando fazer isso. Tentando, que não é fácil. Ele descobre o quanto é difícil. Então, além dele descobrir o quanto é que ele é difícil... Não, mas e é super difícil, porque os filhos dele, ele tem superpoderes. Não é fácil, os filhos dele tem superpoderes, dá mais trabalho, né? Mas mesmo sem superpoderes, vocês dão trabalho pra caramba. Então, assim, ele abdica de novo e ele tenta cuidar da casa. Então, isso é ser herói também. Um pai que, de repente, cuida da casa, a mãe tem um emprego melhor, consegue ganhar melhor e o pai cuida dos filhos. Esse cara também é um grande herói. Então, eu já admirava muito o Beto, admiro mais ainda. Porque ele não foi machista, ele não teve essa coisa de que não, minha mulher não vai fazer, eu tenho... Então, o Beto, além de ser um super, ele é um cara super. Além dele ter superpoderes, ele é um cara super. Ele é o resumo de super pai. Tomara que ele no filme isso aí realmente se prove, mas ele abdica do sonho dele também para ajudar o sonho da esposa, no caso. Então, ó, palmas pro Beto. Palmas pro Beto. Acho que o Beto é o super pai. O mais super pai de todos que a gente falou até agora. Concorda? Ei! Eu devo te dizer uma coisa. Eu sou seu filho! Não! Acho que era pra ser o contrário. Também acho. Será que a gente esqueceu alguma coisa? E o último pai dessa lista é o Darth Vader. Yes! Claro, ele é o pai mais famoso do mundo. Eu acho, da cultura Ele só pop. não é pior pai do que o Thanos, que matou a filha dele. Eu acho que é o principal pai, né? É claro. Sabe o que o Darth Vader temos em comum? Vocês são pais? Também. Quê? A gente nasceu no mesmo ano. Pelo menos um filme, né? E aí? Não, vocês não nasceram no mesmo ano porque ele nasceu há muito, muito tempo. Muitos e muitos anos na galáxia distante. Tá, mas assim, pelo menos o filme, né? Ele foi lançado no mesmo ano que eu nasci. Exatamente. Um pouquinho antes, o filme é um pouco mais velho que eu, alguns meses. Então, na sua opinião, o Darth Vader, ele é ou não é um bom pai? O Darth Vader é um bom pai. Não, o Darth Vader é um péssimo pai. Acerto. O Darth Vader é um péssimo pai. Não, porque ele... Anakin é um bom pai. Não, porém
Porém, o Darth Vader, quando ele revela que ele é o pai do Luke, ele meio que ele está sendo Anakin, mesmo não sendo Anakin. É meio como se a personalidade do Anakin estivesse lá enquanto ele lutasse. As personalidades. Mesmo que ele tenha cortado, mesmo que ele tenha cortado a mão do Luke, tacado ele num abismo, ele não queria matar ele, tanto que ele convida ele para ir no lado sombrio. Realmente é um péssimo pedido para ele. Exemplo, não péssimo pedido. Porém ele fala isso porque ele não queria matar o filho. Mas ele não joga no abismo, né? O Luke pula. Ou seja, ele não queria matar o filho, mesmo ele cortando a mão e convidando ele pro pior lado da força possível. Porém, quando o filho dele vai morrer, quando o Palpatine tá pra matar o filho dele, ele ignora tudo o que aconteceu na vida dele, mesmo que daí ele salva o filho dele. Exatamente. Ele morre. Então, falar do Darth Vader é complicado, né? Ele, na minha opinião, talvez um dos personagens mais... Ele é o personagem principal. Pop. Acho que o personagem mais forte assim da cultura pop, um dos mais adorados, com certeza, é o Darth Vader. Não vou dizer o mais, porque acho que... Não, adorado não. De certa forma. Reverenciado, talvez. Referência. Aparição. Principalmente a cena que a gente acabou de fazer aqui. E se não fosse isso aqui, isso aí não poderia ser um especial do Dia dos Pais nunca. Realmente não poderia deixar de falar do... Sem dúvida, é um dos mais famosos. Tanto que chega tem piada dele aqui. Legal. Darth Vader. Eu não estou fazendo propaganda. Eu não estou fazendo propaganda disso. Não, eu só estou mostrando. Aqui no nosso canal a gente não faz propaganda, mas assim... ele é tão difundido na cultura pop que existe até livro para criança do Darth Vader. Não, isso aí é livro. Livro. Não, mas eu digo assim, existe caneca do Darth Vader, caneta do Darth Vader, estojo do Star Wars, lógico. Você sabia que o Star Wars foi que começou esse marketing fora do filme, né? Antigamente fazia o filme, não tinha nada. Então, com o Star Wars começou a ter vai ver, os borracha do Darth Vader, borracha e essas coisas, todo esse merchandising começou mais ou menos com eles. O que eu vejo de bacana no Darth Vader, além de ser uma figura forte na cultura pop, acho que presente, né, em toda a nossa cultura pop, tanto a geração X como a geração Y, e agora a sua geração também. Eu acho que assim, o Darth Vader representa como pai, o Darth Vader errou muito como pai desde o início. Ele não foi pai desde o início. Mas você citou um momento importante. Quando ele vê que ele precisa ser o pai, ele vira pai. E ele recebe o perdão. Acho que serve às vezes para algum filho que esteja com algum problema com o pai, até com a mãe, e talvez não esteja uma boa relação. Acho que vale aquele perdão, vale saber que aqui tem um momento que você pode perdoar, vocês podem se perdoar, vocês podem dar um último abraço, né, que o Luke carrega, né? Vem, Luke, carrega o Darth Vader, Luke, carrega. Acho que você não vai aguentar. Ai! Volta. Tem que emagrecer um pouco, né? E o Luke carrega ele, e o Luke também queria aquela aceitação dele como pai. O Obi-Wan Kenobi sempre contou pro Luke que o pai dele tinha sido um grande piloto, tinha sido um grande Jedi e tal. E que ele tinha sido morto pelo Darth Vader. Morto pelo Darth Vader. Porque Obi-Wan, mas é uma forma de morte. Obi-Wan simboliza o quê? Quando o Palpatine convence o Anakin a ir pro lado negro da força, o Darth Vader matou o Anakin. Não, porém ele matou na força. Anakin, na força. Mas aí em um momento ele revive volta a ser Anakin. Na força. Exatamente. Porém, ele não falou pro Luke que ele tinha matado na força, porque eu acho que seria algo forte demais ele falar pro Luke a seguinte frase: seu pai é o maior vilão da história, sabia? Exato. Também tem então, por isso ele só fala que ele matou ele. E pra depois, com que ele descobrisse que isso aí era mentira, na moto que ele estava vendo, ele fala que ele matou ele na força. É uma forma também. Pra ele não mentir, mas também não falar uma verdade tão forte assim. Darth Vader só não é o personagem mais odiado, talvez, da cultura pop, como você falou do Thanos. Porque... Thanos é muito odiado porque ele busca a redenção.
Em um momento ele busca o perdão, busca a redenção, e ele enfrenta o Imperador. Ele mata o Imperador. Vamos seguir o conselho que o Yoda disse no primeiro filme de Star Wars. O Anakin não deveria ser um Jedi. Nunca. Tudo bem, né? Até que foi um bom Jedi, porém ele não deveria ter sido um Jedi, né? Ele tinha medo. O medo era um caminho, né? Tem até essa frase do Yoda, né? Das filosofias do Star Wars, que o medo é um caminho para o lado negro da força, né? Não pode ter medo. Ele tinha medo, O medo dele de perder a Padmé foi o que fez ele matar a Padmé. Ele tinha medo, ele tinha um pesadelo de perder a esposa, ele nem sabia, e os filhos, no caso, né? E esse medo fez com que ele buscasse o lado negro da força, porque ele sonhava que ela ia morrer. Ele tinha esse pesadelo de que ela ia morrer. E aí o Palpatine, ele convence o Luke que o lado negro da força seria a forma dele salvar a esposa e os filhos. Porém, olhando bem, o Palpatine, ele não é o líder do... Ele é o imperador. Ele é um imperador lá, né? Porque nessa época ele ainda era senador. Né? Ele era o senador. Então quer dizer que... é porque se ele fosse imperador, não haveria nem sequer porquê dele estar tentando invadir o troço por dentro. Mostrando aí que quem busca demais o poder não tem boas intenções, né? Pode buscar esse poder com tanta vontade, assim, quem busca tanta vontade de poder talvez não tenha boas intenções, né? Foi o que o Palpatine fez. Ele mentiu, enganou, e ele enganou o Luke. Fez o Luke ir pro lado negro da força e acabou... Tanto que no início do primeiro filme, ele convence a matar o cara lá. O Conde... esqueci o nome agora. Muita informação, né? Mas não é tanto quanto a quantidade de pokémons que tem no mundo. Com certeza. É muito Pokémon. Vou te chamar de Luke. Luciano. Ok? Bate. E uma curiosidade. O meu nome e o dele é o mesmo nome. Mas aí foi falta de criatividade. Ou melhor, foi clonagem. Clonagem. Valeu. Bate. Mas ainda falta pedir o que sempre as pessoas pedem. Escreve nos comentários que outro pai você acha que faltou, o que foi que você achou do vídeo. Um pai da ficção, da cultura nerd, e se você, que você acha importante. E se você estava esperando um vídeo um pouco mais focado pro engraçado, um pouco mais focado pro Dia dos Pais mesmo. Eu acho que esse não foi focado em nada, né? A gente não focou em nada. Né? Não, a gente focou em fazer um especial, né? Com certeza. Além do mais, na minha opinião, esse vídeo aqui foi especial. A gente falou sobre vários... Foi o primeiro vídeo que a gente faz junto. Né? A gente falou sobre vários... do lado de lá, né? Lá da porta. Você fecha a porta, eu fico do lado de lá. Você não falei qual lado de lá. Certo? Certo. Curte o canal. E compartilha. Se inscreve. Pra gente fazer outras coisas legais. E também escreve nos comentários se você realmente viu esse vídeo, porque ultimamente eu sinto que eu tenho gravado vídeo pra ninguém. Que isso? Um monte de mentira. Conselho de pai: não queira começar a sua vida pelo teto. A gente constrói uma casa pela base. Tá bom? Tá. Não constrói a casa pelo teto. Joia? Não precisa estar isso no vídeo, tá? Edita esse negócio. Beijo. Tchau. Tchau.